Há um instante antes do pensamento racional chegar, em que algo dentro de você já se inclina para um dos lobos, como se uma parte silenciosa da sua alma soubesse exatamente para onde olhar. É nesse intervalo microscópico entre o impulso e a análise que os símbolos sussurram mais alto e revelam estados internos que palavras muitas vezes não alcançam. Hoje, a sua tarefa é muito simples. Não pense demais, apenas sinta. Escolha um lobo por instinto, como se estivesse permitindo que o seu inconsciente apontasse o caminho, sem precisar justificar nada para ninguém, nem mesmo para a própria mente. Não existe escolha certa ou errada aqui, porque símbolos não trabalham com acertos e erros, trabalham com espelhos e reflexos. Carl Jung dizia que a psique humana é de natureza simbólica e que aquilo que mais nos toca, fascina ou incomoda costuma ser uma projeção de algo nosso que ainda não reconhecemos totalmente. Quando você se aproxima de um símbolo, seja em sonhos, mitos ou imagens, você se aproxima também do processo de individuação, esse movimento profundo de tornar-se quem se é, integrando luz e sombra em vez de escolher apenas um lado. Por isso, neste momento, o convite é que você deixe que o símbolo do lobo fale com algo mais antigo do que o seu raciocínio, algo que sabe de si mesmo há muito tempo. Antes de seguir, se essa jornada interna ressoa com você, considere com carinho curtir este vídeo e se inscrever no canal. Esse gesto simples ajuda a sustentar a continuidade de conteúdos profundos, introspectivos e simbólicos, permitindo que esse espaço de reflexão e silêncio guiado continue existindo para você e para outras pessoas em busca de autoconhecimento. A ideia não é pressionar, mas apenas lembrar que pequenos apoios mantêm viva essa fogueira comum, onde todos nos aquecemos um pouco. Agora encontre uma posição confortável. Sinta o peso do seu corpo, o contato com a superfície que te acolhe, a respiração entrando e saindo, como se o ar também fosse um mensageiro indo e vindo entre mundos internos. Se quiser, feche os olhos por um momento e apenas perceba como você está chegando aqui, cansado, curioso, ansioso, aberto, desconfiado. Não há jeito errado de chegar. Apenas note, apenas reconheça. Em seguida, quando estiver pronto, imagine diante de você um círculo de floresta silenciosa. No centro desse círculo, 4 lobos se revelam, cada um com uma presença, uma história e uma energia diferentes. Eles não pedem explicações, não cobram coerência. Apenas existem, como aspectos da sua própria natureza, esperando para serem reconhecidos. Quando as imagens aparecerem para você, não tente decidir qual seria a opção melhor ou mais bonita. Deixe que a sua escolha aconteça, quase como um reflexo, como quando a mão se estende sozinha para algo que deseja tocar. Lembre-se, este é um teste simbólico, não diagnóstico. Ele não rotula, não reduz, não define. Ele apenas oferece uma lente momentânea para olhar um estado interno atual. Você pode ouvir tudo o que será dito, como quem escuta uma história, pegando aquilo que ressoa e deixando ir o que não fizer sentido agora. Sua liberdade interior está preservada o tempo inteiro. Então respire fundo mais uma vez, suavemente. Não é necessário relaxar de um jeito perfeito. Não é preciso entrar em nenhum estado especial. Basta estar aqui, presente o suficiente para perceber o que se move dentro de você enquanto olha para os lobos. Quando as 4 imagens surgirem, permita que uma delas o chame. Não discuta com a sua escolha. Não negocie. Apenas reconheça. É esse. E siga com ele. Se você escolheu o lobo solitário, de pelagem escura, caminhando sob a lua, há em você uma força silenciosa que talvez nem sempre seja compreendida pelos outros. Existe uma independência profunda,
uma capacidade de suportar caminhos internos intensos, como se parte de você já estivesse acostumada a trilhar estradas menos óbvias, mais íntimas e às vezes mais frias. Você conhece o valor do recolhimento, da noite interna, dos momentos em que é preciso afastar-se do barulho do mundo para ouvir uma voz mais verdadeira dentro de si. Esse lobo fala de alguém que tem um mundo interior rico, intenso e muitas vezes secreto. Pode ser que você carregue pensamentos, imaginações e sentimentos que não costuma mostrar com facilidade, seja por medo de ser mal compreendido, seja por já ter sido ferido ao se abrir no passado. Há em você uma sensibilidade que observa tudo, que registra detalhes, que percebe movimentos sutis nas pessoas e nos ambientes. Às vezes, isso dá a sensação de estar sempre um pouco fora do grupo, como se você fosse o observador do bando em vez de seu centro. Sua força mora justamente nesse olhar. Você percebe o que muitos ignoram, nota mudanças na atmosfera, capta sinais quase invisíveis de que algo está para mudar. Essa capacidade de sentir o invisível é uma das assinaturas da sua alma. Jung se interessava profundamente por esse tipo de sensibilidade, por essa percepção ampliada que enxerga para além da superfície das coisas e que muitas vezes aparece em sonhos, intuições ou sincronicidades, como se a vida conversasse com você em linguagem simbólica. Mas a sombra desse lobo solitário pode ser o isolamento que se torna armadura rígida. Quando a necessidade legítima de estar só se transforma em refúgio permanente, o mundo começa a parecer perigoso demais, barulhento demais, invasivo demais. Você pode ter aprendido a confiar mais no silêncio do que nos vínculos, mais na lua do que no fogo da comunidade. Talvez carregue uma crença silenciosa de que ninguém realmente me entende, ou que é mais seguro não precisar de ninguém. E aos poucos, isso pode trazer uma sensação de exaustão emocional, de carregar tudo sozinho, de ser forte demais por tempo demais. Outro aspecto da sombra é a tendência a mergulhar tanto no mundo interno que o corpo, as necessidades básicas e o simples prazer da vida cotidiana ficam de lado. Pode surgir um perfeccionismo invisível, como se nada fosse bom o suficiente para sua profundidade, como se as conexões disponíveis fossem sempre aquém daquilo que você sente que merece. Isso traz uma mistura de orgulho e tristeza, como se você ocupasse um lugar de exílio escolhido e, ao mesmo tempo, sofrido. O convite de crescimento para quem escolhe esse lobo é a integração da solidão com a comunhão. Você não precisa abandonar sua profundidade, sua introspecção, nem a beleza da sua noite interna. O caminho é aprender a criar pequenas pontes, vínculos seletivos, espaços onde você possa ser visto não na superfície, mas com mais verdade. É começar a testar a coragem de se mostrar um pouco mais, de revelar partes do seu mundo interno a pessoas que demonstrem real escuta. Uma prática simbólica é imaginar que esse lobo, que sempre caminhou sozinho, se aproxima do bando por escolha própria, não por necessidade desesperada. Ele se aproxima, mantendo sua dignidade, sua sensibilidade e seu silêncio potente, mas permite compartilhar o mesmo fogo por algum tempo. Talvez não por toda a noite, mas por alguns instantes. A individuação, nesse caso, não é se tornar mais frio ou mais distante, mas unir a profundidade da sua solidão à ternura de vínculos que respeitam quem você é. À medida que avançamos, outro lobo se revela, trazendo uma energia diferente, mais conectada ao grupo, à liderança e à coragem exposta aos olhos do mundo. Se você escolheu o lobo líder, de postura firme, olhar atento e presença de comando, há em você uma natureza que sente o chamado para assumir responsabilidade, organizar, proteger, orientar. Em algum lugar dentro de si, você sabe que não nasceu para ser apenas espectador.
Você percebe padrões, antecipa riscos, pensa estrategicamente, mesmo quando não se dá conta disso conscientemente. A energia desse lobo fala de alguém que se sente ou é percebido como referência em certos contextos. Sua força está na capacidade de manter-se em pé, mesmo quando tudo ao redor parece caótico. Você pode ser aquela pessoa a quem os outros recorrem quando não sabem o que fazer, quando precisam de clareza ou firmeza. Existe em você um senso de honra interna, de coerência com aquilo que acredita, mesmo que às vezes tenha dificuldade em colocar isso em palavras. Você pode carregar um forte senso de justiça, uma necessidade de proteger quem é mais frágil ou quem não tem voz. Essa energia de liderança pode se expressar de muitas formas, liderando grupos, projetos, famílias ou simplesmente guiando a própria vida com determinação silenciosa. Há em você um instinto de guardar o território, de cuidar do que ama, de não abandonar facilmente quem está sob a sua responsabilidade. Jung via, nos arquétipos, essas forças coletivas que nos atravessam, e o arquétipo do líder, do protetor, do guerreiro consciente aparece claramente neste lobo que permanece atento, mesmo quando todos parecem distraídos. A sombra desse padrão, porém, pode se manifestar como um peso constante nos ombros. Quando a liderança se confunde com obrigação absoluta, você pode sentir que nunca pode falhar, nunca pode descansar, nunca pode mostrar vulnerabilidade. Talvez carregue a crença de que, se baixar a guarda, tudo desmorona. Isso pode levar a um controle excessivo, a dificuldades em delegar, em confiar, em se permitir ser cuidado. A rigidez, nesse lugar, parece proteção, mas por dentro pode haver cansaço e solidão. Outra face da sombra é a tendência a sobrepor o próprio senso de direção às necessidades emocionais mais delicadas, tanto suas quanto das pessoas ao redor. Ao tentar manter tudo funcionando, você pode ignorar pequenos pedidos de ajuda internos, sinais de exaustão ou emoções que consideraria fraqueza. Quando isso acontece, o líder interno se torna severo demais, exigente demais, cobrando de si e dos outros um desempenho constante que não respeita os limites humanos. O caminho de crescimento, para quem escolhe esse lobo, passa pela coragem de ser líder de si mesmo com mais ternura. Ser liderança interna não significa ser tirano consigo mesmo, mas sim saber ouvir as diversas vozes da própria psique, a voz cansada, a voz triste, a voz que quer pausa, a voz que precisa de cuidado. É aprender a alternar momentos de comando com momentos de entrega, em que você também pode ser conduzido, apoiado ou acolhido. Simbolicamente, imagine esse lobo líder não apenas na frente do bando, mas também, às vezes, caminhando ao lado, ouvindo o ritmo dos outros, aprendendo com eles. A verdadeira força está em saber quando avançar na linha de frente e quando se recolher um pouco, sem sentir que isso diminui o seu valor. A individuação aqui pede uma liderança mais integrada, firme, sim, mas também humana, permeável, capaz de proteger sem se abandonar. No próximo passo, um outro lobo se apresenta, trazendo uma energia mais sensível, intuitiva e ligada aos laços afetivos e à cura. Se você escolheu o lobo cuidador, de olhar doce, postura aberta e proximidade com o bando, há em você um coração que percebe o sofrimento alheio com facilidade. Você sente as dores dos outros quase como se fossem suas e muitas vezes se aproxima naturalmente para consolar, apoiar, ouvir. Esse lobo fala de empatia profunda, de capacidade de sentir nuances emocionais, de necessidade de criar vínculos significativos. Sua força está na capacidade de ser abrigo. Você pode ser aquela pessoa para quem os outros desabafam, porque sentem em você uma presença que acolhe sem julgar tão rapidamente.
Há em você um instinto de cuidar, de nutrir, de fazer com que os que estão ao seu redor se sintam menos sozinhos. Você pode valorizar muito as relações, a sensação de pertencimento, a intimidade verdadeira, seja com amigos, família, parceiros ou mesmo com animais e a natureza. Essa energia também pode se expressar em talentos terapêuticos, criativos ou espirituais. Você pode ter facilidade em ouvir com profundidade, em perceber onde dói, em oferecer palavras, gestos ou presenças que aliviam. Jung, ao explorar a psique, valorizava esse movimento de aproximação da dor como caminho de transformação, como se a compaixão fosse uma forma de tocar a alma do outro sem violar sua liberdade. Na sombra, porém, esse padrão pode conduzir ao esquecimento de si mesmo. Ao cuidar tanto dos outros, você pode negligenciar as próprias necessidades, empurrar seus limites, aceitar mais do que consegue realmente sustentar. Às vezes, pode sentir que só é amado quando está sendo útil, disponível, compreensivo. E com o tempo, isso pode gerar ressentimento, exaustão e uma sensação silenciosa de não ser realmente visto, mas apenas usado como apoio. Outra face da sombra é a dificuldade de colocar limites claros. Por medo de perder vínculos, você pode dizer sim quando queria dizer não, permanecer em relações desequilibradas, tolerar comportamentos que ferem sua dignidade. O cuidador, quando esquece de cuidar de si, acaba reproduzindo um abandono interno, ainda que seja extremamente generoso com o mundo. Por trás de tanta doação, pode existir um medo profundo da rejeição ou do vazio. O caminho de crescimento para quem escolhe esse lobo é aprender a incluir a si mesmo no círculo do cuidado, como se você também fizesse parte do bando que protege. Você não precisa escolher entre cuidar de si e cuidar dos outros. A integração pede que você reconheça que quanto mais íntegro estiver, mais verdadeiro será o cuidado que oferece. Isso significa, às vezes, dizer não, se afastar um pouco, priorizar descanso, recuperar a própria energia. Imagine esse lobo cuidador por um momento, deitando-se perto de um rio, permitindo-se beber água, descansar, ser aquecido pelo sol, enquanto o bando segue em ritmo mais lento, respeitando seu tempo. Esse gesto simbólico mostra que o amor que você oferece também precisa existir na direção de dentro. A individuação aqui é unir a compaixão pelo outro com a compaixão por si, equilibrando doação e autorrespeito. Onde um busca proteger e nutrir, o próximo lobo mostra a energia do impulso, da aventura e da liberdade selvagem que recusa ser totalmente domesticada. Se você escolheu o lobo selvagem, em movimento, de olhos vivos e corpo pronto para correr, há em você uma força instintiva que resiste a ser controlada. Você sente o chamado da liberdade, da autenticidade, do risco calculado, da vida que pulsa com intensidade. Talvez você se sinta vivo quando está experimentando, explorando, criando, mudando, quebrando pequenas regras internas para descobrir quem realmente é. Esse lobo fala de coragem para ser diferente, para não se encaixar perfeitamente em expectativas alheias, para seguir uma trilha própria, mesmo que ela pareça improvável ou pouco compreendida. Há em você uma energia de fogo, de impulso, de desejo de viver com mais verdade, menos máscaras, menos concessões vazias. Esse impulso, quando reconhecido e bem direcionado, pode levar a grandes transformações, decisões importantes e mudanças profundas. Sua força está na capacidade de ouvir o corpo, o desejo, a intuição que sussurra "é por aqui", quando a mente ainda hesita. Você pode ser movido por paixões, interesses intensos, fases de entusiasmo criativo, momentos em que se entrega completamente ao que ama. Jung via os instintos e a energia vital como parte fundamental da psique,
algo que não deve ser reprimido cegamente, mas compreendido e integrado para que não se torne destrutivo. A sombra desse lobo, porém, pode se manifestar como impulsividade que machuca tanto a si mesmo quanto aos outros. Quando o desejo de liberdade não conversa com a responsabilidade interna, você pode romper laços sem diálogo, começar e abandonar projetos, fugir de compromissos tão rapidamente quanto se apaixonou por eles. A vida pode ganhar sabor de intensidade, mas também de instabilidade, criando ciclos de euforia e frustração. Outra face da sombra é a dificuldade em sustentar processos longos, aqueles que exigem paciência, constância, repetição. A mente pode buscar sempre o próximo estímulo, a próxima novidade, a próxima fuga, evitando encarar dores mais profundas que só emergem quando se permanece em um lugar por tempo suficiente. A liberdade, sem estrutura interna, pode se tornar uma forma elegante de evitar confrontos com partes da psique que pedem cura. O caminho de crescimento para quem escolhe esse lobo é encontrar uma forma de viver a própria natureza selvagem com enraizamento. Não se trata de domar até apagar, mas de canalizar a força para direções que façam sentido a longo prazo. Você pode cultivar projetos que permitam liberdade dentro de um container saudável, relações em que autenticidade e compromisso convivam, decisões em que o impulso e a reflexão conversem em vez de se anularem. Imagine esse lobo selvagem correndo pela floresta, mas com conhecimento profundo do território. Ele não corre apenas por fuga, ele conhece trilhas, rios, abrigos, rotas de retorno. A individuação aqui é unir o fogo da liberdade com a sabedoria do caminho, para que você não precise se perder de si para se sentir vivo. Agora que as 4 energias foram apresentadas, permita-se respirar um pouco mais fundo e lembrar: a escolha que você fez hoje não define quem você é para sempre. Ela revela um estado interno atual, uma ênfase momentânea do seu movimento psíquico, como uma fotografia tirada em um dia específico da sua jornada. Amanhã, outra escolha poderia emergir. E tudo bem. Em vez de ver essas opções como caixas rígidas, você pode enxergá-las como partes de um mesmo mapa interno. O lobo solitário representa sua profundidade e capacidade de caminhar consigo mesmo. O lobo líder expressa sua força de assumir responsabilidade e direção. O lobo cuidador mostra sua ternura e desejo de vínculo. O lobo selvagem revela sua necessidade de liberdade e autenticidade. Todos eles são aspectos que podem coexistir, revezando-se conforme as fases da sua vida e os desafios que você encontra. Jung falava da individuação como um processo de integração, não de escolha de um único aspecto em detrimento dos outros. Crescer psicologicamente não é eliminar o que parece contraditório, mas tecer uma convivência mais harmoniosa entre essas partes, para que nem a solidão, nem a liderança, nem o cuidado, nem a liberdade sejam vividos de forma unilateral e extrema. Quando um deles domina completamente, algo em você tende a ficar esquecido. Quando você escuta todos, pouco a pouco, uma sensação de inteireza começa a surgir. Você pode se perguntar: o que a escolha de hoje diz sobre o que mais precisa de atenção na minha vida agora? Talvez a sua opção aponte para uma força que você já reconhece em si, ou para um aspecto que estava pedindo mais espaço. Talvez revele uma sombra que você não costuma olhar diretamente, mas que apareceu suavemente através da imagem do lobo. Não há necessidade de responder tudo de imediato. Basta levar consigo essa pergunta como quem carrega uma pequena pedra significativa no bolso. Se quiser aprofundar o processo, pode observar nos próximos dias seus sonhos, seus impulsos, suas reações emocionais. Às vezes a psique continua a conversa iniciada aqui, enviando novos símbolos, novas situações, novas oportunidades de integrar aquilo que tocou você hoje.
A vida, nesse sentido, pode ser vista como uma sequência de encontros simbólicos, em que cada escolha revela um pouco mais da paisagem interna que está se desenhando. Agora, com gentileza, o convite é que você compartilhe a sua experiência. Se sentir vontade, deixe um comentário dizendo qual lobo você escolheu e o que mais ressoou em você. Às vezes, colocar em palavras o que se movimentou por dentro ajuda a consolidar a experiência, a torná-la mais concreta e compreensível. Além disso, sua partilha pode ressoar com outras pessoas que silenciosamente caminham por trilhas muito parecidas com as suas. Se este momento tocou algo em você, lembre-se também de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Esse gesto, embora simples, sinaliza que esse tipo de conteúdo, simbólico, introspectivo, cuidadoso, tem um lugar na sua vida e merece continuar existindo. É uma forma de dizer: quero que esse tipo de conversa interna permaneça disponível. Não apenas para você, mas para todos que procuram um pouco mais de profundidade em meio ao ruído do cotidiano. À medida que este encontro chega ao fim, imagine os 4 lobos voltando à floresta, não como algo que vai embora, mas como presenças que agora você reconhece dentro de si. Talvez, em momentos de dúvida, você se recorde do lobo solitário que sabe caminhar consigo. Em situações de responsabilidade, do lobo líder que permanece em pé. Na dor, do lobo cuidador que acolhe. E quando sentir o chamado da vida, do lobo selvagem que corre em direção à autenticidade. Sua jornada continua daqui em diante, em silêncio e em movimento, em gestos simples e escolhas diárias. Não há promessa de milagres instantâneos, nem atalhos mágicos, mas há um caminho, feito de pequenos passos conscientes, em direção a uma vida mais alinhada com quem você é, em profundidade. Que de tempos em tempos você possa retornar a símbolos como esses, não para se encaixar em rótulos, mas para se escutar com mais verdade. Por agora, basta. Respire mais uma vez, suavemente. Reconheça o que foi tocado, mesmo que ainda não tenha nome. E siga, sabendo que algo em você se viu um pouco mais hoje, através dos olhos de um lobo que escolheu ou que talvez tenha escolhido você.